Eu tenho medo de gente que lê o meu trabalho. Tem duas fazem perguntas difíceis. Não são perguntas difíceis. Ao longo da sua trajetória, a gente percebe em várias de suas obras uma preocupação de escrever para o grande público. Na sua avaliação, qual a importância desse tipo de iniciativa de levar o conhecimento histórico para além da universidade, o que se chama de história pública ou de uma ampliação do conhecimento histórico, do conhecimento das ciências sociais para o grande público? Este é um tema, creio que foi introduzido no Brasil pelo Márcios, né? Como escrever a história do Brasil. Foi publicado foi um concurso que o IHGB fez e ele apresentou essa tese e foi publicada na revista ainda na década de 1840, 45, 46. Por aí. Qual era a ideia dele? Bom, é claro que se tratava de um momento de uma historiografia romântica e tudo, mas ele diz com clareza, o historiador tem a obrigação de escrever de maneira acessível à população, para ilustrar a população. Na realidade, ele tem, a palavra que você usou, uma tarefa pública. Isso me marcou bastante. Nós somos professores de universidades públicas, quer dizer, nós somos formados com dinheiro público. Isso implica um pouco de agir também de uma maneira mais pública, isto é, de levar este conhecimento ao alcance de um público maior, como uma espécie de, eu diria, uma postura, digamos, republicana, digamos assim. Né? E isto, a partir de certo momento, e sobretudo quando vim para o Rio e comecei a escrever para jornal, começaram a me convidar para escrever para jornal, aí realmente eu comecei a me preocupar com isso, sobretudo no que se refere ao estilo. Hoje, inclusive, eu conheço colegas que nem em revistas especializadas em si eles publicam, eles querem saber qual é a qualificação da revista, né? Se é Qualis 1, 2, etc, etc. Conheço colegas que não escrevem para a revista Qualis 2, Qualis 3, etc. Isto é um mundinho fechado. Eu não estou dizendo que isso não deva ser feito, quer dizer, o progresso da historiografia vai também por aí, que exige realmente esse tipo de trabalho, eu não tenho nada contra. Mas tenho sim contra pessoas que realmente se limitam a este círculo fechado e não tentam escrever de outra maneira em outros meios de comunicação para atender a esse grande público. Nós fizemos uma experiência grande na Biblioteca Nacional, uma revista de história da Biblioteca Nacional. Eu creio que foi ali vários colegas, dos melhores historiadores nossos, concordaram em fazer esse tipo de exercício. E foi também o trabalho sobre a biografia de Pedro II. Quer dizer, o plano da editora era fazer uma biografia para um grande público. Daí que não há notas de pé de página, por exemplo. Né? O senhor foi cobrado até por isso, né? Fui cobrado por isso, que a editora apresentou o livro para um prêmio da Biblioteca Nacional e ganhou um outro livro. E uma das justificativas por não dar o livro para Pedro II foi que o livro não tinha pesquisa. E era um prêmio de ensaio, mas que o livro não tinha pesquisa. E a minha resposta foi não. Para mim tem mais ou menos uns 30 anos de pesquisa. Né? Então, um ponto importante aqui é que vários colegas falam, se você escreve assim, você está escrevendo feito jornalista. E já é uma coisa meio depreciativa em relação aos jornalistas, mas não. E escrever para o grande público é algo muito difícil, né? É uma batalha que não termina. Eu confesso que é algo que eu continuo até hoje lidando com isso, refazendo textos, mudando, etc., porque não é fácil, não é fácil. Aproveitando essa ideia de escrever para grande público e que a gente não aprende na faculdade de História e de Ciências Sociais, qual o conselho que o senhor dá para os jovens historiadores, para os jovens cientistas sociais hoje em dia? Uma das posições minhas é que o historiador tem que ler muito, muito, e não só história. Ele tem que ler outras coisas, ele tem que ler literatura, ele tem que conhecer arte, literatura, uma série de outras fontes para aumentar o seu leque de perguntas. O documento pode estar ali, você acha que é uma coisa, mas de repente você está fazendo a pergunta errada. No século XIX em diante, a partir do Ranke, etc., o documento é soberano.
né? Ele está ali e ele é que manda. Depois, mais recentemente, o observador, o historiador passou a ser o soberano, né? Ele faz o que quiser com o documento, inventa, etc, etc. Olha, aí, ao meu ver, as duas posições são equivocadas. Quer dizer, o documento está ali, você tem que procurá-lo para todos os, em várias manifestações de cultura. Agora, ele, até certo ponto, é uma esfinge, né? Ele está lá assim, olha, me interprete. E nós trabalhamos com uma amostra mínima de fontes, sobretudo quando vamos mais para o passado. Como eu disse, alguns dos casos são apenas coisas arqueológicas, né, que você tem para tentar, a partir dali, reconstruir. Os arqueólogos fazem isso com uma extraordinária habilidade, reconstruir uma determinada sociedade, como as pessoas viam, o que elas comem, etc, etc, com algumas coisinhas arqueológicas. Alguém fez uma palestra sobre os senadores romanos originários do norte da África. Um negócio assim de uma especificidade extraordinária, que a pessoa fica anos estudando aquilo. E o que era a fonte dele? Eram esculturas antigas, né, às vezes quebradas, etc., com inscrições, por exemplo, nas esculturas, etc., que ele ia lendo isso, que é um trabalho de, como os ingleses chamam, scholarship extraordinário. Então, eu preciso abrir esta. Eu acho que o Gilberto Freire, entre nós, fez muito isso, né? Ele não era um historiador, trabalhando inclusive com cemitérios, né, com inscrições nos cemitérios, trabalhando com comida, trabalhando com uma série, com culinária, com uma série de outras fontes, de outros documentos, que faz com que a gente amplie a capacidade de entender um período que tem a ver com a formação dos historiadores, que a nossa formação atual não dá. Nós estamos talvez agora às vésperas de mudanças provavelmente muito importantes inclusive no ensino e na prática da história. Vários tipos de documentação que nós usávamos antes vão desaparecer. Não vai haver mais correspondência, não vai haver uma série de documentos que não vamos ter mais para trabalhar. Inclusive, vai ser difícil para trabalhar, inclusive, o papel das pessoas, porque está tudo nas redes sociais, e isso, como é que vai ser, né, guardado, usado, isso, guardado, usado, arquivado e usado, como é que você acessa isso? Então vai haver por aí uma mudança muito grande na pesquisa histórica, na maneira de pesquisar, no tipo de documentação que se vai utilizar. E outro grande problema que vem desde o século XIX é o problema da história, é o que? É ciência, não é ciência. Quer dizer, eu creio que a geração nova de historiadores é bastante influenciada por um certo cientificismo. Eu aí mantenho a ideia de que não é história, inclusive pelo fato de ela lidar com pessoas, ela lidar com o específico, lidar com isso, que impede qualquer generalização histórica. Você também a velha visão de história como narração, como pura narração, eu também creio que já está também um pouco superada. Mas se você não tem simples narração e ao mesmo tempo quer evitar, digamos, esse positivismo, como é que você faz? Mesmo aquelas que pretendem ser uma simples narração, ela tem uma costura, nem que seja, né, o tempo, uma coisa assim, uma seleção dos seus dados, etc. Há uma costura. E esta costura, aí sim entra algo que é interpretativo na história. Mas pode ser esse guia, pode ser algo que seja um conceito, por exemplo, né? A cidadania no Brasil, por exemplo, que eu escrevi uma espécie de história do Brasil, mas costurada por... Seguindo um conceito. Tinha um conceito, né? Certamente mais bestializado. A formação das almas é um pouco mais frouxo em relação a isso, mas tem por trás a ideia também de povo, né? De como é que você cria um novo regime, como é que você implanta um novo regime, como é que você trabalha com valores, como é que você trabalha com, né, aí representado sobretudo, né, por imagens. E há aí realmente uma mistura que eu acho que é positiva. Os historiadores mais rígidos já começam a torcer o nariz também
E cientistas sociais torcem o nariz também, porque não está enquadrado naquilo que eles estão acostumados a fazer. Eu acho que esse enquadramento disciplinar, que ficou muito forte, também está em jogo. Está em jogo. Eu creio que isso vai se voltar. É difícil de promover esse intercâmbio, esse diálogo entre as várias áreas, porque ela está embutida nas estruturas universitárias de ensino. Um departamento briga com o outro, isso quer saber, não, isso aqui é meu, isso aqui não é seu, isso aqui não tem a ver com isso. O próprio departamento tem suas fissuras, né? Tem suas fissuras internas, e daí que a universidade corre o risco de ficar para trás nisso, por razões corporativas, Mas, de novo, a vantagem é que é uma permanente discussão. A historiografia está viva. Né? Como o senhor relaciona as mídias digitais e o relativo anonimato na internet com o exercício da cidadania na contemporaneidade? Eu sabia que você ia aparecer com uma pergunta complicada. Em algum momento, comparei um pouco isso, talvez inadequadamente, com a criação de uma nova ágora. A ágora, isto é, a praça pública em que se dava o debate político em Atenas, onde os cidadãos se reuniam e cada um falava o que queria, se votava, etc. Quer dizer, agora há um espaço desta natureza, em que qualquer um pode entrar e falar o que quiser. Só que numa dimensão praticamente universal, mundial, e totalmente caótica e selvagem. A única vez que foi a propósito de biografia, que alguém colocou a minha defesa da liberdade de escrever biografias, e os comentários já foram, alguns deles, vários agressivos. Eu simplesmente defendi a liberdade e citei, falei, olha, escrevi uma biografia sobre Pedro II e a família imperial não disse nada a respeito. Aí já houve não sei se foi no Facebook, pessoas já falando, aproveitou lá o depoimento dele para fazer propaganda do livro dele, que não sei o que, não sei. Este é um mundo que eu realmente não me serve, não entro nele. Eu já imaginava às vezes, um lado positivo dessa ágora podia ser introduzir, por exemplo, plebiscitos diretos. Em vez de cartão eleitoral, você teria uma senha de computador. Você poderia fazer consultas à população via este mecanismo. Eu acho que seria algo, talvez, interessante de explorar. Você colocava ali com certos mecanismos de filtragem, mas você vai deixar o cidadão, que é o que o Renan falou, o que é uma nação. A famosa frase de Renan, que é uma nação. A nação, segundo ele, é um plebiscito cotidiano. O Ernest Renan. O Ernest Renan, Não, preciso esclarecer, não é o nosso, não é o nosso Renan. Como você vê o seu ingresso como historiador de ciência social na Academia Brasileira de Ciência e na Academia Brasileira de Letras? Eu creio que eu não deva ter entrado como historiador. Embora a história já esteja na academia, já seja admitida na Academia de Ciências. A minha impressão é que talvez eu tenha entrado mais como cientista social, porque é o que mais se aproxima do padrão científico que predomina na academia, que são as ciências duras que tem lá. Esta convivência com esses colegas de outras áreas é muito instrutiva, porque no início não era fácil. Porque a divergência contra paradigmas interpretativos era grande. Então eles queriam ler um texto de ciência social de história com os critérios exatos que não funcionava bem. Mas eu acho que a Academia de Ciências abriu realmente o campo nesta direção e, bom, pelo menos pessoalmente, é uma experiência muito enriquecedora, porque a convivência na Academia de Letras é muito maior do que na Academia de Ciências, porque é um grupo pequeno de pessoas com 2 reuniões semanais, traz também uma troca de ideias, uma troca sobretudo de ideias, de posições, mas também um aprendizado também no que se refere à
própria história da literatura nossa e a esse diálogo entre vários profissionais, e ambas cumprem um sentido social, acho que importante. Ambas são privadas, instituições privadas, acho que isso é fundamental. A Academia de Letras não ia sobreviver 2 anos se fosse criada pelo governo, como era a proposta inicial. Naquele momento de radicalização política muito maior do que o nosso que nós tivemos aqui, porque as pessoas estavam indo à guerra mesmo, né? A revolta da Armada no Rio, Canudos, a revolta no Rio Grande do Sul era guerra mesmo. E qualquer academia criada pelo governo não teria êxito, e ela não teria êxito também se permitisse discussão política dentro da academia. Isso foi banido do início e sem isso se mantém até hoje. É com uma espécie de entendimento tácito. Política partidária não se discute formalmente, se discute no chá, mas você não discute nas reuniões, nas conferências, etc. Tem uma batalha constante, sobretudo agora, nesse momento de cortes em que a ciência está passando por um momento muito difícil. Os institutos de pesquisa, não só as universidades, mas sobretudo os institutos de pesquisa, as bolsas de estudos, etc., estão sofrendo um enorme impacto da corte de verbas. A Academia de Ciências ao lado da SBPC, isso é uma batalha constante em defesa da ciência, em defesa da pesquisa, da ciência e da inovação. Então, nesse sentido, eu me sinto, não só honrado, mas me sinto fazendo algo que tenha utilidade pública, que é algo republicano. Republicano. Obrigado, José Murilo, pela conversa, sempre muito engrandecedora, esclarecedora, e esperando a gente nos encontrar novamente quando lançar o seu outro livro, que eu já sei que já está para sair. Sai esse ano, o próximo? O editor prometeu, não sei se vai sair, que é um livro realmente mais de história mesmo, quer dizer, é a publicação do que se chamou Conferências Radicais na década de 1860, que são documentos muito interessantes e muito pouco utilizados, e que colocam em dia aí várias das discussões de hoje. Se mantém hoje em dia. Será um tema da nossa próxima conversa, no próximo livro do José Murilo. Obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado.